A graça e a paz, irmãos. Vamos inclinar nossas cabeças e fazermos uma oração? Senhor, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tua presença nesse lugar. É a tua presença que muda tudo aqui para nós, Senhor. É a tua presença que é doce, é a tua presença que nos alimenta. É a tua presença, Senhor, que viemos buscar. Oh, Pai, obrigado por se fazer presente. Te louvamos, Senhor, por isso. Nos mantenha nesse mesmo espírito de oração que participamos aqui no início, nesse espírito de louvor, Senhor, de prostração diante de Ti. E fala o nosso coração, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Melhor dizendo, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Vamos ler versículos 38 e 39. Mateus 26, 38. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mais abaixo, no versículo 42, nós lemos assim: tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E os irmãos sabem, né, que a oração que Jesus faz aqui nesses dois versículos acontece na noite anterior à sua crucificação, que ele está no jardim do Getsemane, naquela profunda angústia, na noite anterior à sua crucificação. E fica claro nesses dois versículos que nós lemos que Jesus usa a figura de um cálice para falar da sua dor, para falar do seu sofrimento. É interessante notar que ele não compara a sua dor a um rio, por exemplo, de correntezas muito fortes. Ele poderia ter feito isso e nós entenderíamos. Ele não compara a sua dor a um penhasco, né, ou a um abismo do qual ele se sente na beira, né, prestes a ser lançado. Ele não compara a sua dor a uma tempestade. Também poderia ter feito isso e nós compreenderíamos exatamente do que ele está falando. Ele compara a sua dor, o seu sofrimento, a um cálice. E a pergunta é: por que um cálice? Se nós lermos essa passagem sob a luz do Antigo Testamento, nós vamos entender o motivo. Porque lá no Antigo Testamento, nós vamos encontrar frequentemente essa expressão, o cálice do Senhor. Ela aparece muitas vezes nos profetas, Jeremias utiliza ela muitas vezes, Isaías utiliza essa expressão. Nós vemos elas muitas vezes sendo usadas nos Salmos também. E todas as vezes, ou frequentemente, né, que essa expressão aparece lá no Antigo Testamento, ela aparece com uma conotação negativa. É o cálice da ira do Senhor, né? O cálice do Senhor é aquele cálice que está cheio da ira e do furor de Deus contra o pecado. Vejam rapidamente comigo no Salmo 75, versículo 8. Vamos ler só duas referências no Antigo Testamento para a gente capturar esse senso. Salmo 75, versículo 8. A palavra de Deus diz assim ali: porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Então o cálice do Senhor, cheio de furor, né?
e ele está dando esse cálice para os ímpios da terra. Vejam Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51, no versículo 17. Nós temos assim, agora Deus pela boca do profeta falando a Jerusalém. Isaías 51, versículo 17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o esgotaste. É exatamente isso, meus irmãos, que nós vamos ver na maioria das referências no Antigo Testamento, quando nós lemos a expressão cálice do Senhor. O cálice de ira, o cálice de indignação, de furor de Deus contra o pecado. E aqueles que são forçados a beber desse cálice vão beber punição, vão beber castigo, vão beber a ira de Deus contra o pecado. E essa é uma expressão que nós encontramos, esse significado, essa conotação é o que nós encontramos até mesmo lá no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, capítulo 16 de Apocalipse, versículo 19, a parte B do versículo 19, do capítulo 16 de Apocalipse, nós lemos assim: e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então, bem claro, né? Como que essa expressão está nas Escrituras, o que é esse cálice do Senhor, como que ele está cheio dessa ira, desse furor, dessa indignação santa de Deus contra o pecado, né? E esse é o pano de fundo, então, para a oração de Jesus lá no jardim do Getsêmani. Afinal de contas, o cálice que Jesus beberia era o cálice da ira de Deus contra o pecado. Por esse motivo, então, é que Jesus decide, né, naquela oração, comparar a dor que ele estava já experimentando ali, mas experimentaria dali em diante, com um cálice e não com qualquer outra coisa, né? E compreender isso, então, nos dá um olhar mais atento para entendermos, né, com um pouco mais de sensibilidade, aquilo que está acontecendo ali no jardim e do jardim em diante. Ali no jardim, nós vemos que, vejam lá, voltem para Mateus 26, por favor, irmãos. Mateus 26 ali, para a passagem que nós estamos considerando. Veja no versículo 38, a expressão do Senhor acerca dessa experiência com o cálice do Senhor, né? Versículo 38 ali do Mateus 26. Jesus diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Essa expressão que está aqui, profundamente triste até a morte, o evangelista Mateus usa 4 vezes no seu evangelho, né? A raiz dessa expressão. Aliás, é a expressão favorita, né, de Mateus para descrever aquilo que ele considera um choque emocional violento. Então, se você for ver, não vamos ver as 4, vamos ver só 2 referências no Evangelho de Mateus. Uma está no capítulo 17, né, versículo 6, onde nós vemos a seguinte expressão. Isso acontece ali no Monte da Transfiguração, os irmãos lembram, né, esse contexto muito claramente. Então, no versículo 6 nós temos assim: ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Então lá, né, no idioma original, esse caíram de bruços, tomados de grande medo, é a descrição de um grande choque emocional, um sacudir violento emocionalmente. Eles caem de bruços, tomados de grande temor. Agora, no penúltimo capítulo desse evangelho, no capítulo 27, e no versículo 54, isso o contexto aqui é quando Jesus expira, né, pela última vez, e há aquele terremoto, e a terra se escurece, os irmãos lembram, né, da cena. E aí no versículo 54 aqui do capítulo 27, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então, possuídos, né, de grande temor, ou tomados de grande medo, caíram de bruços. Então Jesus pega essa expressão para descrever o estado emocional
que ele sente, né? A experiência emocional que ele tem, e ele associa esse assombro, né? Essa avalanche de pavor que vem sobre ele com morte. E ele diz então, profundamente triste até a morte. Então nós temos a ideia de um choque emocional, de algo violento que acontece com a alma do Senhor, e ele experimenta isso de maneira a sacudi-lo profundamente, e ele tem uma sensação profunda de morte naquele momento. E essa é a experiência que inaugura ali, né, isso que ele chama de o cálice do Senhor. E é com essas palavras, então, que ele descreve exatamente o que acontece com ele naquele momento. E, irmãos, nós sabemos perfeitamente que Jesus não morreu como mártir, né? Ele não era uma pessoa que tinha planos para o dia seguinte, né? Mas caiu numa emboscada, numa traição de alguém ali, foi pego e tentou se escapulir, mas acabou morrendo. O que seria a história de um mártir? Não, de forma alguma. Nós sabemos que ele próprio resolveu caminhar em direção ao seu fim. E ele fez isso sabendo claramente que era a vontade do Pai que ele encarasse a sua morte completamente sozinho, com sentimento de profundo abandono. Nós sabemos, né? Aquela oração, um dos brados dele lá na cruz, no capítulo 27, que é o último capítulo que nós lemos aqui, no versículo 46, ele exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Então veja, irmãos, que nós temos essa avalanche, esse pavor que cai sobre o Senhor. A minha alma está profundamente triste. Ele reconhece que isso é o cálice do furor e da ira e da indignação santa de Deus contra o pecado. E obviamente que, como a sua morte é uma morte única, os seus sofrimentos também são uma experiência única. E ele encara aquele momento em completo abandono. Então imagine, né, esse medo, essa experiência sem ter em quem se apoiar, sem ter. Os discípulos dormem, os discípulos não vigiam com ele. Ele olha para o seu pai e o sentimento é de desamparo. Essa é a experiência do nosso Senhor. E claramente os discípulos e nós, né, temos dificuldade de nos relacionar com isso. Os irmãos lembram, aqui no Evangelho de Mateus ainda, há uma situação no capítulo 20, em que a mãe de Tiago e João se aproxima de Jesus e faz aquela abordagem inadequada, né? Quando teu reino vier, põe os meus filhos, né, sentados ao teu lado. E no versículo 22 ali do capítulo 20, o Senhor fala assim: não sabeis o que pedis. E aí ele faz essa pergunta: podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E eles responderam: podemos. Quanta presunção, não é, irmãos? Quanta ignorância. É claro que não podiam. O próprio Senhor, irmãos, isso é um fato que nós precisamos reconhecer. O próprio Senhor precisou ser fortalecido ali no jardim para conseguir beber esse cálice, porque talvez ele não chegasse vivo à cruz. Tamanho era a experiência, o choque que ele experimentou ali naquele jardim. Em Lucas capítulo 22, no versículo 43, os irmãos lembram, né? O Senhor mandando aqueles anjos ministrando ao Senhor para acalentá-lo, para ministrar a ele, para que ele pudesse ser fortalecido e conseguisse beber desse cálice. Que os discípulos disseram: sim, nós podemos beber. E aí o Senhor então ora, né? Meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E nós sabemos que esse cálice não passou. Ele bebeu. E ali mesmo, naquele jardim, ele começa a bebê-lo e vai beber completamente, até a última gota. Nós lemos lá em João 13: sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O cálice então da punição, o cálice do castigo que a justiça de Deus impunha sobre o transgressor, foi totalmente sorvido pelo nosso Senhor. Todo o seu amargor, né? Todo o fel daquele cálice foi bebido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E os escárnios que a gente vê se seguindo ali, né, logo depois do jardim, os açoites, a coroa de espinhos, os pregos nas mãos e nos pés, toda a angústia, né, aquela asfixia na cruz, o vinagre, tudo isso estava no cálice que Jesus bebeu. E depois que esse cálice estivesse completamente vazio, e que ele tomou tudo, e derramou até sua última gota de sangue, ele pegaria esse cálice e encheria com sua graça, com seu amor, com sua misericórdia, com seu perdão, e diria, tomando esse cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos. Os irmãos percebem a mudança? O cálice que antes era o cálice transbordando do furor de Deus, agora, depois de ter bebido essa ira, essa indignação, ele enche com amor, com perdão, com misericórdia, e diz, tomai, esse cálice aqui é para você. Eu tomei o cálice da ira, para que você pudesse assentar à mesa comigo, e tomar o cálice da bênção comigo. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda é nós olharmos para esse cálice, e ver que não é mais o cálice da ira. É o cálice da nova aliança. Da nova aliança. E quando eu paro para pensar, irmãos, que o Senhor secou aquele cálice com aquele conteúdo tão terrível, né? E aí ele, depois de ter secado esse cálice, transforma esse cálice para nós, de maneira que nós recebemos e bebemos o amor de Deus. Nós não podemos ter, né, meus irmãos, outra reação a não ter o coração transbordando de gratidão. Porque a partir do nosso Senhor ter bebido o cálice da ira de Deus, cálice passa a ter aí uma outra conotação, outra denominação para esse cálice. Os irmãos lembram lá de 1 Coríntios 10, quando o apóstolo Paulo está descrevendo ali a idolatria do povo no deserto, e aí ele termina falando da mesa de ídolos, né? Ele fala assim no versículo 16, porventura, o cálice da bênção, o cálice da bênção é bem diferente. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Cálice da bênção, porque nele nós temos o sangue de Cristo. Por isso que é o cálice da bênção. O cálice da nova aliança, né? O mesmo cálice que o Senhor deu para os seus discípulos ali na última ceia. E no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 25, quando o apóstolo Paulo está relembrando a noite em que o Senhor foi traído, ele fala assim, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém. Que homem, na opinião dos irmãos, teria audácia, poderia ter audácia de reinaugurar, de reconstruir a aliança de Deus entre Deus e os homens? Que poderia olhar lá para Êxodo 24, quando nós temos a cena de Moisés aspergindo, né, um sangue de animal sobre o povo, e dizendo, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas essas palavras. E pegar essa cena, né, de Moisés aspergindo o sangue sobre o povo, dizendo, esse é o sangue da aliança, e dizer, tem uma nova aliança, estou inaugurando uma nova aliança, e agora não é com sangue de animais, mas é com meu sangue. Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Que poder, que autoridade, que coisa incrível. Ser Deus e homem ali ao mesmo tempo. Portanto, esse cálice que nós recebemos nessa manhã das mãos furadas do nosso Senhor, é um cálice muito diferente. Que diferença deste cálice para o cálice que ele bebeu. E como que nós podemos receber esse cálice, né, irmãos? Como que nós podemos participar disso? Há dois momentos assim, distintos nesse tempo conosco aqui. E talvez esse seja um esclarecimento para alguns que talvez não tenham ouvido, né, algum esclarecimento, e aí a gente encerra. Há dois momentos distintos. No primeiro momento, nós observamos que há uma representação
da morte do Senhor, né? Quase como que uma reconstituição visual da morte do Senhor. Porque no momento em que o Senhor parte o pão, né? Esse é meu corpo partido por vós, né? Há uma representação visual da morte dele. Ele está simbolizando a morte dele pelo partir do pão, né? E ao derramar o vinho, ele está dizendo: esse é meu sangue derramado em favor de vós. Então, há uma representação da morte dele. E essa representação que nós temos aqui diante de nós, ao quebrar o pão, ao derramar, né, o vinho, e ter o corpo de um lado, o sangue do outro, né, claramente uma figura de morte, né, porque para ter vida nós precisamos de sangue e corpo juntos, não precisamos? Né? Então, a partir do momento que nós temos essa representação visual, nós somos chamados a fazer isso em memória do Senhor. Temos que lembrar da morte dele. E ao mesmo tempo que nós lembramos da morte dele, nós também anunciamos a morte dele. Dizemos que essa morte aconteceu, né? Então, esse é o momento que nós podemos dizer que é o momento do memorial ao Senhor. Estamos lembrando do Senhor. Então, nós precisamos ter esse coração adequado de lembrança do Senhor, lembrança da sua morte, anunciar a sua morte. E estamos aqui, então, representando essa morte pelo quebrar do pão. E num segundo momento, nós fazemos a apropriação desse sacrifício, através da ingestão desses elementos simbólicos que são o pão e o vinho. Portanto, da mesma forma que o sacrifício de Jesus ele é representado, né, simbolicamente, através do partir do pão, nós nos apropriamos também simbolicamente, né? Os dois atos são simbólicos, né? E comemos esses elementos. E ao comer esses elementos, nós nos unimos a esse sacrifício através do ato de comer o pão e do ato de beber o vinho. Então, uma analogia que eu gosto que eu acho que é muito adequada, é a analogia de um rapaz, né, que está namorando com aquela que ele acredita que será a esposa dele, e num determinado momento ele propõe casamento para ela, né? E normalmente, né, ele faz isso ao oferecer um anel, não é assim? E ele fala: você me aceita? Né? Mas o anel não é literalmente ele, não é? Mas é um símbolo dele, da entrega dele, do amor dele, da fidelidade dele, do voto que ele está fazendo para ela, né? De ser só dela e ela ser só dele, não é? E quando ela recebe esse anel, ela não está literalmente recebendo ele, mas está recebendo o amor dele, e a promessa dele, e o voto dele, não é assim? Então veja que o anel representa quem ele é, e a promessa dele, e a fidelidade dele, o amor dele. E ao receber esse anel, ela também está recebendo tudo isso que está representado nesse anel, nesse gesto dele. E é dessa mesma forma que nós recebemos o pão, e é da mesma forma que nós recebemos o cálice. Então, quando o Senhor diz: tome esse cálice, e nós nos apropriamos e ingerimos esse cálice, e nos apropriamos e ingerimos esse pão, nós estamos ingerindo tudo que esse pão e esse cálice representam. Portanto, então, tanto como um memorial, né, um fazer isso em lembrança de mim, como também uma apropriação dessa morte, desse sacrifício, nós aceitamos o cálice que nos é dado pelas mãos do Senhor. E como o salmista disse lá no Salmo 116, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cálice da bênção, cálice da nova aliança, cálice da salvação. Esse é o cálice que nós estamos aqui participando, irmãos, porque ele bebeu o cálice da ira de Deus. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, por tão grande amor. Senhor, que diferença do cálice que o Senhor tomou, Senhor. É verdade. Ah, Senhor, talvez é por isso, Senhor, que o Senhor anseia pelo dia em que nós, como tua igreja, estaremos participando da boda do Cordeiro, Senhor. Ah, Senhor, como nós também ansiamos por esse dia, Senhor. Pai, nós nos lembramos da tua morte em nosso favor nessa manhã, Senhor. E nós reconhecemos o amor com que o Senhor nos amou. Nós reconhecemos, Senhor,
a tua fidelidade à vontade do Pai. Oh, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E foi isso que o Senhor fez em nosso favor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, nós te bendizemos, te exaltamos nessa manhã. Recebe o nosso louvor, Senhor, e é com um espírito de gratidão e de celebração que nós tomamos o cálice da salvação nessa manhã e invocamos o nome do Senhor e te louvamos e te exaltamos, Senhor, porque tu és digno, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, Senhor.